Voltamos com o programa Hora do Povo aqui pela TVC Panorama nesta segunda-feira. Um grande abraço para você que está nos acompanhando em qualquer lugar aonde chega o sinal aí da TVC Panorama. Você está junto com a gente aqui na programação. Hoje, o Dr. Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado. Hoje estamos falando sobre inventário, um tema bastante pertinente. Doutor, qual a diferença aí sobre inventário, né, ou melhor, herdeiro e meiro? Qual a diferença, doutor? Explicar o que é o meeiro e o que é o herdeiro. O meeiro, na verdade, ele está vinculado à questão do casamento. É o patrimônio que pertence ao cônjuge em virtude do regime de casamento. E o herdeiro, ele está na regra daí de ascendente, descendente, colateral. A gente tem uma outra discriminação que está vinculada a uma questão sanguínea ou do casamento. Mas a questão de meeiro é algo exclusivo do casamento ou da união estável também, que o STF inclusive já se posicionou reconhecendo há muito tempo aí e equiparando o casamento à união estável para todos os efeitos legais, inclusive nas questões de sucessão. Então, basicamente, o meeiro está vinculado ao patrimônio que pertence ao cônjuge, depende do regime de casamento. E o herdeiro, ele é o rol taxativo que nós temos na legislação, em que os ascendentes, descendentes, depois nós temos os herdeiros facultativos, que são os colaterais aí, né? E temos também o cônjuge, que depende do regime de casamento, em alguns casos ele concorre como herdeiro com os demais. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, doutor. Se não houver descendente ou ascendentes, doutor, fica tudo para o cônjuge, a herança, doutor? Sim, na verdade existe o princípio do o mais próximo afasta os mais distantes, né? A ideia é o seguinte, na legislação, se eventualmente tiver filhos, vamos pegar o exemplo mais comum hoje do regime de comunhão parcial de bens, tá? Nessa hipótese, por exemplo, a esposa ou o marido aí, ele já tem a meação, ele já é meeiro daquele patrimônio que eles conquistaram junto. Os outros 50% do patrimônio que pertence ao falecido vai ser dado pelo descendente, pelo filho. Perfeito? Se eventualmente não tiver o filho, os outros 50% vai ser dado pelo ascendente, pelos pais. Agora, na hipótese de não ter filho e nem pai, a esposa fica com a totalidade do patrimônio. É uma forma que eles fazem, porque o que acontece? Seria de uma certa forma injusto, eventualmente, a esposa que está lá construindo o patrimônio e tudo mais, ela não é herdeira, porque ela já é meeira, essa é uma regra básica. Daí ela vai ter a metade do apartamento, por exemplo, que eles compraram juntos, e a outra metade ser de um sobrinho dele, ou de um irmão do marido. Não faz muita lógica. Exato. Então, nessa situação, as únicas herdeiros necessários são os descendentes e os ascendentes. Os colaterais aí, eles estão apenas na ausência de outro desses herdeiros. Então, para todos os efeitos, a esposa, se eventualmente não tiver descendentes ou ascendentes, ela vai herdar o patrimônio daí. E quando que entra, doutor? Quando que entra assim, terceiros, por exemplo, os tios, esses parentes têm direito também à herança? Quando não existe os herdeiros necessários, isso que são os diretos, né? Os diretos, né? Quando não existe os herdeiros legais, não existe a cônjuge, ou depende do regime de casamento da cônjuge também, né? Daí, nesse caso, entra-se os colaterais. Mas daí eles têm que entrar com um processo também, né, doutor? Sim, o inventário, ele é a regularização do patrimônio. Não existe como tu regularizar um imóvel de pessoa falecida, ou um veículo, ou alguma situação de bens, sem que tu passe pelo processo de inventário. As pessoas, muitas vezes, têm aquela dinâmica, eu vou entrar apenas com uma petiçãozinha de alvará. Esse seria um procedimento equivocado. Admite-se a hipótese de apenas de um alvará judicial, para pequenas montantes, algum pequeno valor que tem numa conta, a questão de FGTS, mas envolveu patrimônio, bens, o procedimento que deve ser feito é sempre inventário. Então, para todos os efeitos, independente de quem é, se é um herdeiro necessário ou um herdeiro facultativo, que a gente fala, né, para todos os efeitos, eles só vão conseguir regularizar o patrimônio através do inventário. Perfeito. Mais uma pergunta, doutor. Qual é a porcentagem, doutor? Qual a porcentagem desse ITBC? Muita gente não sabe, né, doutor, o que é ITCMD. Isso. Né? Qual é essa porcentagem? Imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Tá? Esse imposto, ele é um imposto estadual e ele incide sobre patrimônios, eventualmente, que vêm do fato gerador causa-mortes ou doação.
Ele é progressivo, ele é de 1 a 7% para ascendentes e descendentes, e quando é colaterais ele é 8%. Mas desse de 1 a 7% ele tem uma tabela que o Estado traz lá. Por exemplo, até o patrimônio de 25 mil é 1%, de 25 a 50 é 2%, ele vai aumentando. Mas na grande maioria das vezes a gente está trabalhando entre 6% e 7%, porque a tabela ela pula de 6% para 7% com valores pequenos até, em 300, 400 mil já vai direto a praticamente a 6%, 7%. Uma dúvida, doutor, também, que deve ser a dúvida de muitos telespectadores. Tem o patrimônio, né, seja Sim. pouco ou seja muito, mas enfim, pode ser, durante o processo de inventário, pode ser vendido, doutor, e repartido antes ou não? Sim, ele pode. Pode? Ele pode ser feito sim. Na verdade, tu podes fazer isso através de uma autorização judicial no próprio processo de inventário. É feito o pedido, o juiz autoriza a alienação daquele patrimônio com o depósito dos valores judicialmente para depois ser partilhado entre os herdeiros. E existe uma situação paralela que é feito o contrato de cessão de direitos. Só que daí a gente tem uma discussão um pouco mais extensa, talvez com o programa, que é a questão de cessão de direitos hereditários por instrumento público da cota à parte ou cessão de direitos de instrumento particular, em muitos casos não é aceito pela legislação. Então, de regra, a minha orientação quando as pessoas estão envolvendo inventário é que, se forem negociar, façam através de autorização judicial, que é o modo mais seguro, porque existe uma discussão aí sobre a questão legal da cessão de direitos. Entendi. Se ela, por instrumento particular, se ela tem validade efetiva, como que isso vai resguardar os direitos daquele que está adquirindo o imóvel. Mas é possível sim alienar o patrimônio, inclusive tem que haver essa possibilidade, porque algumas vezes os herdeiros precisam vender o patrimônio para conseguir organizar e manter o resto do patrimônio. Exato. Então, pode sim, basta fazer esse pedido através do Poder Judiciário, nos próprios autos do inventário, e que o juiz ele faz a autorização, é alienado o patrimônio, resguardado o dinheiro, utilizado para pagar as despesas e eventualmente depois partilhado. Então, não necessariamente precisa esperar a finalização do inventário, doutor? Não é necessário. É claro que, de um modo tem que haver geral, um consenso de todo mundo. Tem que haver um lógico, consenso, né, tem que ter, de modo geral, uma explicação lógica do porquê antecipar a venda daquele imóvel antes da finalização do procedimento, né? Mas se conseguir justificar que apareceu o comprador, que apareceu as oportunidades, todo mundo está concordando, o juiz naturalmente autoriza e as pessoas ficam responsáveis de depositar aquele valor, pagar os impostos, pagar tudo que tiver, para poder finalizar dentro da legalidade. Perfeito. É isso que eu falo, a ideia do Poder Judiciário da legislação é resolver. Se aparecer um comprador que vai possibilitar que as pessoas consigam dar uma destinação daquele patrimônio, consigam pagar os impostos, as despesas eventuais que o Estado vive também do recolhimento de imposto, obviamente que o Poder Judiciário, dependendo da circunstância, ele faz uma concessão, ele consegue autorizar essas situações. Queria que o doutor falasse para os nossos telespectadores agora, por último, né, doutor, qual a necessidade, porque tem a necessidade de constituir um advogado para trabalhar, para dar início, e isso é muito importante, né, doutor, também, né? Assim, a capacidade postulatória, ele é um poder que é dado aos advogados, devidamente formados em direito, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, as pessoas têm que entender que essa capacidade postulatória de poder mover o Poder Judiciário, poder postular junto ao Poder Judiciário, é uma faculdade do advogado. Então, naturalmente, que você tem que procurar um advogado para que o advogado o represente judicialmente. Claro que existem algumas hipóteses que o Poder Judiciário permite a pessoa sem advogado, através do juizado especial, com alguma limitação aí até 20 salários e tudo mais, mas a necessidade do advogado para que você consiga se comunicar com o Poder Judiciário. A questão do inventário, é importante as pessoas entenderem que ele não é um procedimento criado à toa, ele é um procedimento de regularização, de tornar público e de deixar organizado o patrimônio e eventuais circunstâncias que foram deixadas pelo decújus, pelo falecido. Então, as pessoas, muitas vezes, elas têm um pai, falece, o pai tem um terreno, daí mora em cima do terreno, quando der eu resolvo. Na verdade, não funciona assim, você está correndo um grave risco. Primeiro que você vai ser multado pelo ITCMD, na hora de fazer a regularização vai sair mais caro. Você tem o risco do reconhecimento de uma eventual herança adjacente, tem o risco de uma eventual problemática de desapropriação do patrimônio. Então, assim, procure um escritório de advocacia, procure um advogado da sua confiança, não deixe para depois. O advogado com experiência pode conseguir achar várias manobras, várias possibilidades aí para que você consiga ou vender o patrimônio, ou conseguir parcelar o imposto, ou alguma coisa que crie
instrumentos e mecanismos para resolver isso de forma rápida e sem você eventualmente estar precisando botar a mão no seu dinheiro pessoal para estar solucionando isso nesse momento. A figura do advogado é fundamental, diga-se de passagem, né, doutora? Doutor, vou agradecer a sua presença hoje aqui, nessa segunda-feira, e espero o senhor na próxima segunda, como sempre, né? Estamos acostumados já a receber o doutor aqui para trazer esclarecimentos de algum tema, doutor Cássio. Perfeito, Adilson. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos aí, né? E espero ter contribuído mais um pouquinho. Uma ótima semana. Após o intervalo comercial, você acompanha comigo, tivemos aí um assalto ali na Interpraias, onde a vítima foi amarrada, e você acompanha com a gente aqui, depois do intervalo comercial, rapidinho, já voltamos.